Dia. Bom dia, irmãos. Satisfação mais uma vez estar aqui. Quero agradecer ao pastor, à liderança da igreja pela confiança de poder estarmos aqui para compartilharmos juntos o que Deus tem me ensinado, né? Eu quero compartilhar com os irmãos o trecho que está em 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Primeiro João 5, 4 diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Queremos te pedir que o Senhor nos dirija, ó Pai, e que o teu propósito, ó Pai, seja realizado aqui nesta manhã. Porque a tua palavra não volta vazia, mas prospera naquilo que for enviada. Louvamos o teu nome por tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, o texto lido afirma que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Antes de tudo, precisamos entender o que é fé. O dicionários, eu peguei duas opções. O dicionário de Oxford indica que a fé é a confiança absoluta em alguém ou algo. Dicionário de Oxford. A Wikipédia diz o seguinte: a fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Simplesmente a pessoa crê. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia, nossa regra de fé e de prática, ela diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ele diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a prova das coisas que não se veem. Portanto, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamento é base. Então a fé é a base de tudo. A fé é o alicerce da vida do servo de Deus. Tanto é assim que se não tivermos fé, não poderemos agradar a Deus com mais nada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a sustentação da vida dos servos de Deus. É o sustentáculo, são os pilares da casa. A fé é o alicerce que sustenta as coisas que se esperam, baseadas nas promessas que Deus fez para o seu povo. É também a convicção das coisas que Deus prometeu para nós, mas ainda não vemos. A fé é a certeza de que Deus realizou muitas coisas no mundo espiritual e continuará realizando para o nosso bem. A fé é a certeza de que não estamos sozinhos como um barco à deriva, mas que temos um porto seguro, que é o céu. A fé é a certeza de que nada, absolutamente nada acontece fora do controle de Deus e que tudo que acontece em nossa vida
concorre para o nosso bem. A fé é a certeza de que Deus fez e continuará fazendo muitas coisas boas em nossas vidas enquanto estivermos aqui neste mundo. O importante e mais importante é que a fé não vem de nós. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé tem sua sede no coração. Não é algo alcançado por nosso esforço físico ou mental. A fé é um dom, uma dádiva, um presente de Deus para a felicidade e salvação do ser humano. Cada um com sua própria medida. Medida esta suficiente para nos salvar e nos trazer felicidades eternas. Romanos diz que temos a medida da fé, Romanos 12:3, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ninguém tem a fé maior do que a outra. Cada um tem a medida da fé que Deus deu a cada um. Esta fé que Deus repartiu a cada um não foi para guardarmos em nosso coração apenas. A Bíblia diz em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Assim sendo, a fé que nos concede justiça é a mesma que nos leva a confessar a Cristo como Senhor e testemunhar a salvação que nos foi dada através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não podemos ficar calados. É como o gol do Brasil contra a Argentina a 45 minutos do segundo tempo. Não tem como a pessoa ser salvo e ficar calado. Ele fala, ele grita, ele louva, ele quer mostrar a grandeza do Deus que habita em nossas vidas. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé deve ser seguida de atitudes que testificam e provam com o nosso comportamento que fomos transformados e não aceitamos mais os oferecimentos do mundo. Hebreus 11, versículo 2, ele diz que pela fé os antigos obtiveram testemunho. Se você quer testemunhar, busque praticar a sua fé, porque foi assim que os antigos obtiveram bom testemunho. É isso que a Bíblia diz. Mas eu quero mais fé. O desejo da gente é querer mais fé, porque muitas vezes a gente é que nem um bully. É o crente bully. Sabe como é o crente bully? De pouca fé. Não é? Irmão, ore, porque... Irmão, precisamos praticar. E como adquirir esta fé? Romanos 10:17 diz assim: e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A Bíblia aberta é Deus falando com o seu povo. Se quisermos ter nossa fé fortalecida e aumentada, há necessidade de ouvirmos a palavra de Deus. Há necessidade de lermos a Bíblia. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras, suas decisões imutáveis. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento, e a glória de Deus, a sua finalidade. Leia lenta e frequentemente, e em oração,
pois ela é uma mina de riqueza. Leia para ser salvo, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dirigi-lo, o alimento para sustentá-lo e o consolo para animá-lo. É lendo a Bíblia, é vindo aos cultos, é participando dos trabalhos da igreja que ouviremos a palavra de Deus. E é ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé aumenta, pois a fé vem pelo ouvir. Concluímos, irmão. Enquanto estivermos no mundo, estaremos travando várias lutas espirituais. A Bíblia diz em Efésios 6,12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diante disto, o momento é de nos defendermos, proteger nossos lares, nossas famílias, nossos filhos e a nós mesmos contra as ciladas do diabo, pois ele anda em derredor como leão que ruge. A Bíblia diz que a fé, em Efésios 6,16 diz: segurando sempre o escudo da fé, o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o escudo com o qual poderão apagar todos. Não é alguns, não são alguns. Não é um, não são alguns. São todos os dardos inflamados do maligno. Devemos buscar a fé, pedindo que Deus a renove em nossos corações e aperfeiçoe a cada dia. Para isso devemos amar a palavra de Deus. Precisamos meditar nela todos os dias e ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos a amar a Bíblia também. À medida que fazemos isto, a nossa fé é acrescentada, e quando os dardos inflamados do maligno forem direcionados a nós, estaremos protegidos pela fé, o escudo do servo de Deus. Há uma constante batalha espiritual entre o nosso espírito e a nossa carne. O apóstolo Paulo já dizia que o que quero, isso eu não faço, e o que não quero, isto faço. De forma que há uma luta espiritual do meu espírito contra a minha carne, o invisível contra o visível. E enquanto estivermos aqui na terra, haverá esta infindável luta contra o mundo. E esta batalha só será vencida pela fé. Assim como iniciamos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Passa a palavra, pastor.